Deus supremo és, soberano em glória, és incomparável em tua formosura, és incomparável em tua majestade, Deus supremo é. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Provérbios, capítulo 21, verso 1. Assim diz a palavra do Senhor: o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Temos aqui no verso 1 do capítulo 21 uma boa ilustração que revela o controle de Deus sobre os homens, do mesmo modo que ele controla a sua criação, o curso de um rio. O coração do rei era orientado por Deus tão firmemente como o irrigador corta e controla os canais. Para que uma boa liderança seja exercida, o primeiro passo é saber que Deus controla e direciona tudo para o cumprimento de seus propósitos. Isso não tira a liberdade, a escolha, apenas nos lembra que no final nós daremos conta de tudo o que escolhermos nesta vida. Neste sentido, toda a criação, todas as ações humanas, elas são controladas por Deus. É incrível, porque Deus não tira a liberdade, porém no final mostra que tudo que fizermos será usado para o cumprimento dos seus propósitos. Portanto, que façamos boas escolhas. O rei Nabucodonosor, ele foi levantado por Deus para punir seu próprio povo, o povo de Judá, que foi exilado no século VI a.C. e teve seu templo destruído porque desobedecera a Deus. Porém, esse rei que foi levantado ficou orgulhoso e não deu glória a Deus, que o exaltou e o colocou no lugar onde ele se encontrara. Ele disse em Daniel 4:30, acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? Deus é quem conduz e ele merece honra, glória e louvor. O homem, porém, se torna orgulhoso e arrogante, achando que tudo que faz é pelas suas próprias mãos. Por isso, Deus mostrou àquele rei quem de fato tem controle sobre tudo e sobre todos. E depois de passar um período sem a consciência, ao menos de quem era, quando lhe foi concedido por Deus a consciência novamente, ele reconheceu. Em Daniel 4:37. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Felizmente, esse rei percebeu o erro que cometera
ao se orgulhar, ao ficar arrogante, achando que suas conquistas eram resultado da sua própria mão. Os governantes, reconheçam ou não, é Deus quem controla e dirige tudo para o cumprimento dos seus propósitos. Nós sabemos, como Jesus disse que o reino de Deus não é desse mundo, mas é desse mundo que ele tirará aqueles que o servem e fazem sua vontade para o seu reino celestial e eterno. Então ele é quem controla todas as coisas. O rei ou governante sábio é aquele que se submete à vontade de Deus, pois ele sabe que os lábios do rei, líder ou governante, fala com grande autoridade, mas sua boca não deve trair a justiça. Provérbios 16:10. Pois do mesmo modo que Deus ele exalta, ele também humilha o coração arrogante, orgulhoso, a fim de ensinar a justiça ou a retidão, que é própria do seu caráter. Deus, ele controla porque ele deseja que os homens sigam o caminho da justiça e da retidão, pois o caminho contrário é destruir a si mesmo. Alguns, é óbvio, não vão aprender, porque não querem. Outros, porém, talvez se voltarão para Deus, que é o único rei legítimo do universo, pois foi ele mesmo quem o criou e deu ao homem para que este administrasse. Como servos de Deus, devemos sempre lembrar que Deus não perde o controle de nenhuma situação, pois a boa liderança é como um riacho controlado pelo Senhor. Ele o direciona para onde desejar. E faz isso para o cumprimento dos seus propósitos e para o bem do ser humano, sempre pensando no bem do seu povo. Por isso, em Provérbios 19:21, nós lemos: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Só em Deus é que qualquer governante de qualquer lugar, de qualquer parte desse mundo, pode encontrar a capacidade de articular e realizar bons planos, se colocar Deus como prioridade em sua vida, em seu governo. Uma nação sem Deus fica como um carro sem motorista, completamente desgovernada. Infelizmente, é o que vemos em nosso momento existencial. Oro a fim de que os governantes desse mundo acordem, como Nabucodonosor acordou da sua arrogância para reconhecer que tudo o que ele, Deus, faz é certo e todos os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância e também para exaltar aqueles que vivem na humildade, como o Rei Jesus. Lembre-se, Deus não perde o controle de nenhuma situação, mas conduz tudo para o cumprimento dos seus propósitos. Assim como o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor, ele o dirige para onde quer. Portanto, olhe para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Olhe para a cruz. As pessoas acharam que Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, na cruz, as pessoas acharam que Deus havia sido derrotado. Até
se depararem com o túmulo vazio. Deus não perde o controle. Deus não perde nenhuma batalha. Olhe para a cruz. A cruz é vitória. E a vitória está no túmulo vazio. Que Deus te abençoe. Deus Supremo és, soberano em glória, és incomparável em tua formosura, és incomparável